Ela pediu demissão, após um beijo no escritório, mas o CEO travou o elevador. Você é minha. Ela só queria esquecer o que aconteceu, mas quando tentou ir embora, o CEO a seguiu até o elevador, apertou o botão de emergência e sussurrou: Você não vai sair da minha vida assim. Inscreva-se no canal para mais histórias intensas e inesperadas. A chuva batia violentamente contra as janelas do 22º andar do edifício comercial na Faria Lima, criando um som hipnotizante que ecoava pelo escritório vazio. Marina Santos ajustou os óculos e suspirou, olhando para o relógio digital do computador. 22h47. Mais uma vez, ela seria uma das últimas a sair. O escritório Mendes em Associados estava mergulhado em uma penumbra aconchegante, iluminado apenas pelas luzes de emergência e pelo brilho dos monitores ainda ligados. O aroma de café requentado pairava no ar, misturado com o perfume sutil de Marina, uma fragrância floral que ela escolhera cuidadosamente para transmitir profissionalismo sem perder a feminilidade. Ainda aqui, Marina? A voz grave de Rafael Mendes cortou o silêncio, fazendo-a sobressaltar. Ela se virou na cadeira, encontrando o olhar penetrante do CEO. Mesmo após um dia inteiro de trabalho, Rafael mantinha uma elegância natural. Sua camisa social branca estava com os primeiros botões desabotoados, a gravata afrouxada pendurada no pescoço e seus cabelos castanhos ligeiramente desalinhados de tanto passar a mão, um hábito que Marina havia notado durante suas reuniões. O caso da incorporadora está dando mais trabalho do que esperávamos, Marina respondeu, tentando manter a voz firme. Encontrei algumas inconsistências nos contratos que podem ser problemáticas. Rafael se aproximou, suas passadas ecoando no piso de mármore. Marina conseguia sentir o perfume masculino dele, algo entre amadeirado e cítrico que sempre a deixava ligeiramente tonta, embora nunca admitisse isso nem para si mesma. Que tipo de inconsistências? Ele perguntou, posicionando-se ao lado dela para observar a tela. A proximidade era quase sufocante. Marina podia sentir o calor emanando do corpo dele, ver os pequenos detalhes que normalmente passavam despercebidos, a barba por fazer que lhe dava um ar mais selvagem, a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, resultado de um acidente na infância que ele mencionara casualmente numa conversa. Aqui, Marina apontou para o monitor, tentando ignorar como sua voz soou mais rouca. As cláusulas de rescisão não estão alinhadas com a legislação atual. Se não corrigirmos isso, a incorporadora pode ter problemas sérios com o CREA. Rafael se inclinou mais, apoiando uma mão na mesa ao lado do teclado de Marina. Ela engoliu em seco, sentindo seu coração acelerar perigosamente. Você sempre consegue enxergar o que outros advogados passam batido, ele murmurou, e havia algo diferente em sua voz. Mais suave, quase íntimo. Marina ousou olhar para ele e encontrou seus olhos escuros fixos nela, não no monitor. O ar entre eles pareceu ficar mais denso, carregado de uma tensão que vinha se acumulando há meses, talvez anos. Rafael, ela sussurrou, sem saber exatamente o que queria dizer. Marina, ele respondeu no mesmo tom, seu rosto se aproximando lentamente do dela. Do lado de fora, um trovão rugiu, iluminando momentaneamente o escritório com um clarão prateado. O tempo pareceu suspenso, como se a tempestade lá fora refletisse perfeitamente a turbulência que se formava entre eles. Não deveríamos... Marina tentou protestar, mas suas palavras se perderam quando Rafael ergueu a mão livre para tocar suavemente seu rosto. Eu sei, ele sussurrou, mas não consigo mais fingir que não sinto isso. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele se inclinou e a beijou. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem testando os limites de uma linha que sabiam não dever cruzar. Mas quando Marina correspondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos de Rafael, algo se rompeu entre eles. Anos de tensão reprimida, olhares furtivos e conversas carregadas de subentendidos explodiram naquele momento. As mãos de Rafael desceram para a cintura dela, puxando-a mais perto, enquanto Marina se deixava envolver pela sensação de finalmente estar nos braços do homem que a atormentava nos sonhos há tanto tempo. O gosto dele era ainda melhor do que ela imaginara, uma mistura de café e menta masculino e viciante. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes.
Marina encostou a testa na dele, fechando os olhos para tentar processar o que acabara de acontecer. Meu Deus, ela murmurou, a realidade começando a se infiltrar através da neblina do desejo. O que nós fizemos? Rafael passou o polegar pela bochecha dela, seus olhos ainda escuros de desejo. Algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Ele respondeu com sinceridade. Marina se afastou abruptamente, a cadeira rodando quando ela se levantou. A cidade lá embaixo continuava sua vida noturna. As luzes dos carros criando trilhas douradas nas avenidas molhadas pela chuva, alheias ao terremoto emocional que acabara de acontecer no 22º andar. Não, 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 ela repetiu, passando as mãos pelos cabelos castanhos que haviam se soltado do coque impecável. Isso é um erro enorme. Marina, para! Rafael tentou se aproximar novamente, mas ela recuou. Você é meu chefe, Rafael, meu chefe! As palavras saíram mais altas do que ela pretendia, ecoando pelo escritório vazio. Isso pode arruinar minha carreira, minha reputação. O que as pessoas vão pensar? O que os outros sócios vão dizer? Eu não me importo com o que vão pensar, Rafael disse, sua voz carregada de uma convicção que a fez parar por um momento. Mas eu me importo, Marina retrucou, seus olhos brilhando com lágrimas que se recusava a derramar. Trabalhei muito para chegar onde estou. Não posso deixar que pensem que consegui tudo isso porque o quê? Porque é competente? Porque é a melhor advogada que este escritório já teve? Rafael interrompeu, uma mistura de frustração e ternura em sua voz. Marina balançou a cabeça, pegando sua bolsa e o blazer com movimentos bruscos. Tenho que ir. Preciso pensar. Marina, espera! Rafael tentou detê-la, mas ela já estava se dirigindo para o elevador. Amanhã eu entrego minha carta de demissão. Ela disse sem se virar, apertando o botão de chamada com mais força do que necessário. Você não pode estar falando sério. O elevador chegou com um ding suave e Marina entrou rapidamente, finalmente se virando para encará-lo. Rafael estava parado na porta do seu escritório, os ombros tensos, uma expressão de desespero que ela nunca vira antes estampada em seu rosto. Eu nunca falei tanto sério na minha vida. Ela respondeu apertando o botão do térreo. As portas começaram a se fechar, mas no último segundo, Rafael gritou. Marina, As portas se fecharam antes que ele pudesse terminar a frase, deixando-a sozinha com o reflexo trêmulo no espelho do elevador e o eco das palavras não ditas. Durante os longos segundos da descida, Marina tentou se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Mas quando chegou ao térreo e saiu na chuva de São Paulo, não conseguiu impedir que uma lágrima solitária rolasse por sua bochecha, se misturando com as gotas geladas que caíam do céu escuro. A cidade a engoliu em seus abraços noturnos, mas mesmo caminhando pelas ruas movimentadas da Faria Lima, Marina não conseguia escapar da sensação dos lábios de Rafael nos seus, nem da convicção crescente de que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Marina não conseguiu dormir. Passou a madrugada inteira caminhando pelo seu apartamento no Itaim Bibi, revivendo cada segundo daquele beijo, cada palavra trocada, cada olhar. A chuva continuava do lado de fora, criando um ritmo melancólico que parecia ecoar o caos em seu coração. Às 5 da manhã, ela desistiu de tentar descansar. Preparou um café forte e se sentou à mesa da cozinha com o laptop, começando a digitar sua carta de demissão. As palavras fluíam facilmente. Afinal, era advogada, sabia como ser formal e objetiva, mas cada frase parecia arrancar um pedaço dela. Por motivos pessoais. Efetivo imediatamente. Agradeço a oportunidade. Que mentira. Não eram motivos pessoais. Era puro medo. Medo de se apaixonar ainda mais por um homem que poderia destruir tudo pelo que ela havia lutado. Medo de que os colegas descobrissem e ela se tornasse apenas mais uma das conquistas do CEO. Medo de que sua competência fosse questionada para sempre. O celular vibrou na mesa. Rafael. Marina olhou para o nome na tela, mas não atendeu. Vibrou novamente. E mais uma vez. Ela desligou o aparelho. Às 7 da manhã, Marina tomou um banho longo e se arrumou com ainda mais cuidado que o habitual. Escolheu seu terno mais sóbrio, um conjunto cinza chumbo que a fazia parecer intocável, profissional. Prendeu os cabelos num coque apertado e caprichou na maquiagem,
especialmente no corretivo sob os olhos para disfarçar a noite mal dormida. O trajeto até o escritório foi tenso. No metrô, Marina observava os rostos cansados dos outros passageiros e se perguntava quantos deles já haviam tomado decisões que mudariam suas vidas para sempre. Quando chegou à estação Faria Lima, suas mãos tremiam ligeiramente. O edifício parecia diferente naquela manhã, mais imponente, mais frio. Marina cumprimentou João, o porteiro, com seu sorriso educado de sempre, mas ele pareceu notar algo diferente. Bom dia, doutora Marina. Tudo bem? A senhora parece meio abatida. Só uma noite mal dormida, João. Obrigada, ela respondeu, dirigindo-se aos elevadores. No 22º andar, o escritório já estava em plena atividade. Carla, a recepcionista, acenou animadamente e alguns colegas a cumprimentaram normalmente. Marina se perguntou se estava sendo paranoica ou se realmente havia algo diferente no ar. Marina! A voz de Fernanda, sua colega mais próxima, a fez parar. Menina, você está com uma cara. O que aconteceu? Nada demais. Trabalho até tarde, você sabe como é. Marina forçou um sorriso. Fernanda a estudou com olhos curiosos. E o Dr. Rafael? Ouvi dizer que vocês ficaram até muito tarde ontem trabalhando no caso da incorporadora. O coração de Marina disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Sim, o caso estava com alguns problemas. Já resolvemos. Que bom. Aliás, ele chegou há pouco e parece um urso mal-humorado. Nem respondeu meu bom dia. Fernanda comentou casualmente, mas Marina captou o olhar inquisitivo. Marina assentiu vagamente e seguiu para sua sala, fechando a porta atrás de si. Suas mãos tremiam quando ela abriu o laptop e acessou o documento da carta de demissão. Estava tudo pronto. Só precisava imprimir, assinar e entregar. Uma batida suave na porta a fez sobressaltar. Entre, ela disse, esperando que fosse Fernanda ou algum cliente. Rafael abriu a porta e entrou, fechando-a cuidadosamente atrás de si. Ele estava impecável como sempre, mas Marina notou os sinais de uma noite mal dormida. Olhos ligeiramente vermelhos, uma tensão na mandíbula que ela aprendera a reconhecer. Precisamos conversar, ele disse simplesmente. Não há nada para conversar. Marina respondeu sem levantar os olhos da tela. Minha decisão está tomada. Marina, por favor, olha para mim. Ela resistiu por alguns segundos, mas acabou cedendo. Quando seus olhos se encontraram, ela viu algo que a desarrumou por completo. Vulnerabilidade. Rafael Mendes, o CEO implacável, estava vulnerável. Você não pode fazer isso, ele disse, se aproximando da mesa. Não pode jogar fora 3 anos de trabalho. Sua carreira neste escritório por causa de um beijo. Não foi só um beijo e você sabe disso. Marina retrucou, finalmente encontrando sua voz. Foi muito mais que isso, e é exatamente por isso que preciso ir embora. Rafael parou do outro lado da mesa, apoiando as mãos na superfície. E se eu disser que não aceito sua demissão? Você não pode me obrigar a ficar. Não posso, ele concordou. Mas posso te pedir. Por favor, Marina, não faça isso. 3 horas depois, Marina caminhava pelos corredores do escritório com a carta de demissão impressa e assinada numa pasta. Havia evitado Rafael o dia todo, recusando reuniões e pedindo para colegas entregarem documentos em seu lugar. Mas agora, às 17h30, não podia mais adiar. Ela passou pela recepção, onde Carla já estava organizando suas coisas para ir embora. Tchau, doutora Marina. Até amanhã. A jovem acenou alegremente. Marina forçou um sorriso. Tchau, Carla. Se tudo desse certo, ela não veria Carla amanhã, nem no próximo mês. Talvez nunca mais. O corredor que levava à sala de Rafael parecia interminável. Marina passava pelos quadros na parede, fotos da história do escritório, premiações, momentos importantes, e se perguntava se algum dia seria apenas uma lembrança distante ali. A porta do escritório de Rafael estava entreaberta. Marina bateu levemente. Entre. Ele estava de pé, olhando pela janela panorâmica que dava vista para a cidade. O sol do final da tarde pintava tudo com tons dourados, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Rafael não se virou quando ela entrou. Vim entregar isso, Marina disse, colocando a pasta sobre a mesa. Eu sei o que é. Ele respondeu sem se mover. O silêncio se estendeu por longos segundos.
Marina podia ouvir o murmúrio distante do trânsito lá embaixo, o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado, sua própria respiração acelerada. Marina, Rafael finalmente se virou, e a intensidade em seus olhos a fez dar um pequeno passo para trás. Você realmente vai jogar fora tudo o que construímos aqui? Toda a confiança, todos os casos que ganhamos juntos, todo o futuro que você tem neste escritório? Não estou jogando nada fora. Estou protegendo minha reputação, ela respondeu, erguendo o queixo numa demonstração de determinação que não sentia. Sua reputação. Rafael deu uma risada amarga. Marina, você é a melhor advogada corporativa que este escritório já teve. Sua reputação está mais que consolidada. Não quando as pessoas descobrirem que me envolvi com meu chefe. E quem disse que vão descobrir? Ele perguntou, se aproximando lentamente. Quem disse que tem que ser complicado? Marina balançou a cabeça. Você não entende. Eu cresci numa família onde tive que provar meu valor a cada dia. Meu pai achava que mulher não servia para a advocacia. Minha mãe sempre dizia que eu ia acabar dependendo de algum homem. Não posso dar razão para eles. A confissão saiu mais vulnerável do que ela pretendia, e viu algo se suavizar no olhar de Rafael. Seus pais estão errados, ele disse simplesmente. E você sabe disso. Marina sentiu os olhos marejarem, mas piscou rapidamente para conter as lágrimas. Não importa. Minha decisão está tomada. Ela se virou para sair, mas a voz de Rafael a deteve. Se você sair por aquela porta, Marina, não vou conseguir deixar você ir. Marina parou, mas não se virou. Você vai ter que conseguir. E então saiu, fechando a porta atrás de si com um clique final. O corredor nunca pareceu tão longo. Marina andava rapidamente, querendo sair dali o quanto antes que perdesse a coragem. Passou pela recepção vazia, pelos escritórios já silenciosos, direto para os elevadores. Apertou o botão de chamada com força, como se isso pudesse fazê-lo chegar mais rápido. Quando finalmente chegou, ela entrou rapidamente e apertou o botão do térreo. As portas começaram a se fechar, mas no último segundo, uma mão as impediu. Rafael entrou no elevador como um furacão, apertando imediatamente o botão de parada de emergência. O que você está fazendo? Marina perguntou alarmada, quando o elevador parou bruscamente entre o 10º e o 9º andar. Rafael se virou para ela, bloqueando sua saída. Seus olhos estavam escuros, determinados, e havia algo quase primitivo em sua expressão. Impedindo você de cometer o maior erro da sua vida, ele disse, sua voz baixa e intensa. Rafael, ligue o elevador. Agora. Não. Marina tentou alcançar o painel, mas ele a bloqueou, pressionando-a suavemente contra a parede espelhada do elevador. Ela podia sentir o calor emanando dele, o perfume familiar que a deixava tonta. Você quer saber a verdade, Marina? Ele sussurrou, seus lábios perigosamente próximos dos dela. A verdade é que eu estou apaixonado por você há 2 anos. A verdade é que acordo pensando em você e durmo sonhando com você. A verdade é que nenhuma mulher jamais me afetou assim. Marina engoliu em seco, lutando contra o desejo de se entregar àquele momento. Rafael, não! Ele a interrompeu, colocando um dedo sobre os lábios dela. Agora você vai me escutar. Você acha que eu me importo com o que os outros vão pensar? Você acha que me importo com protocolos corporativos quando se trata do que sinto por você? Ele afastou o dedo, mas permaneceu próximo. Marina podia sentir sua respiração em seu rosto. Você é minha, Marina, ele disse com uma convicção que a fez tremer. E eu sou seu, e não vou deixar você fugir de mim, fugir de nós. Marina sentia como se o mundo tivesse parado. Ali naquele espaço confinado entre o 10º e o 9º andar, com Rafael tão próximo que ela podia contar cada cílio, cada pequena linha de expressão ao redor dos olhos dele, ela se viu completamente sem saída. Você não pode me manter aqui contra minha vontade. Ela conseguiu sussurrar, mas sua voz traiu a determinação que tentava demonstrar. Não estou te mantendo contra sua vontade, Rafael respondeu, seu polegar traçando suavemente a linha da mandíbula dela. Estou te mantendo contra seu medo. Marina fechou os olhos, tentando se concentrar em qualquer coisa que não fosse o toque dele, o cheiro dele, a forma como ele a fazia se sentir desejada e assustada ao mesmo tempo. Você não entende, ela murmurou. Se ficarmos juntos, sempre vão questionar se meu sucesso foi por mérito ou por
outras razões. E desde quando você se importa com o que pensam? Rafael questionou, forçando-a a abrir os olhos e encará-lo. A Marina que eu conheço enfrenta promotores experientes sem pestanejar. A Marina que eu conheço já ganhou casos impossíveis. Essa Marina tem medo de fofoca de escritório? Ela o encarou com uma mistura de raiva e desespero. Não é fofoca de escritório, Rafael. É minha carreira inteira. Você tem ideia de como é ser uma mulher nesse meio? Você faz ideia de quantas vezes já ouvi que alguma colega dormiu com o chefe para subir na vida? A expressão de Rafael se suavizou e ele afastou a mão do rosto dela, mas não se moveu para longe. Você tem razão, ele admitiu. Eu não sei como é. Não sei como é ter que provar seu valor constantemente, mas eu sei que você é a pessoa mais íntegra que já conheci. E eu sei que se ficarmos juntos, não vai ser por causa da sua carreira ou da minha. Vai ser porque... Porque o quê? Marina o interrompeu, sua voz carregada de desafio. Porque eu te amo. As palavras ecoaram no pequeno espaço do elevador como um trovão. Marina sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede. Não diga isso, ela pediu, sua voz quase inaudível. Por que não? É a verdade. Porque você está tornando tudo mais difícil. Rafael deu um passo para trás, passando as mãos pelos cabelos numa demonstração de frustração que Marina conhecia bem. Marina, olha para mim, ele pediu. Quando ela relutantemente obedeceu, ele continuou. Você acha que eu falaria essas coisas levianamente? Você acha que eu arriscaria nossa relação profissional, a harmonia do escritório, minha própria reputação, se não fosse algo real? Marina mordeu o lábio inferior, um hábito que Rafael havia aprendido a identificar como sinal de que ela estava lutando internamente. E se não der certo? Ela perguntou, sua voz pequena, vulnerável. E se estivermos confundindo atração com amor? E se daqui a alguns meses você se cansar de mim? Rafael se aproximou novamente, desta vez com movimentos mais lentos, menos urgentes. E se der certo? Ele retrucou. E se formos felizes? E se descobrirmos que somos ainda melhores juntos do que imaginávamos? Ele estendeu a mão, tocando levemente os dedos dela. Marina, eu não posso te prometer que será fácil. Não posso te prometer que não haverá desafios. Mas posso te prometer que vou te apoiar, te respeitar e te amar do jeito que você merece. Marina olhou para a mão dele sobre a sua. Era uma mão forte, com calos quase imperceptíveis dos anos em que jogara tênis na faculdade, algumas pequenas cicatrizes que contavam histórias que ela ainda não conhecia completamente. Eu tenho medo, ela confessou finalmente. Eu também, Rafael admitiu, mas tenho mais medo de te perder sem nem tentar. O silêncio se instalou entre eles, interrompido apenas pelo zunido distante do ar-condicionado do elevador. Marina podia ouvir sua própria respiração, os batimentos acelerados do coração. Se tentarmos, ela disse lentamente, como funcionaria? Como lidaríamos com as pessoas do escritório? Um sorriso pequeno, mas esperançoso, apareceu no rosto de Rafael. Com discrição, profissionalismo, podemos manter nossa vida pessoal separada do trabalho. Ninguém precisa saber até que estejamos prontos para contar. E se alguém descobrir antes, então enfrentaremos juntos. Marina respirou fundo e, numa decisão que pareceu vir de algum lugar profundo dentro dela, entrelaçou seus dedos com os de Rafael. Ok, ela sussurrou, mas com algumas regras. O sorriso de Rafael se alargou, iluminando todo o seu rosto. Quais regras? Primeiro, no escritório, somos apenas colegas de trabalho. Nada de olhares especiais, toques desnecessários ou tratamentos diferenciados. Concordo. Segundo, se isso afetar negativamente meu trabalho ou minha reputação, paramos imediatamente. Rafael hesitou por um momento, mas assentiu. Concordo. E terceiro, Marina fez uma pausa reunindo coragem para a última condição. Vamos devagar. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Todo o tempo que você precisar. Rafael prometeu, levando a mão entrelaçada dela aos lábios e depositando um beijo suave nos dedos. Ele se afastou e apertou o botão para religar o elevador. A cabine deu um pequeno tranco e continuou sua descida. Então, não vai mais entregar a carta de demissão? Ele perguntou, tentando esconder o tom esperançoso. Marina deu uma risadinha nervosa. Acho que não.
Pelo menos não hoje. Quando chegaram ao térreo, as portas se abriram revelando o saguão movimentado do final do dia. Executivos apressados, mulheres elegantes, o barulho típico da cidade que não para. A vida real os esperava do lado de fora daquela bolha íntima que haviam criado no elevador. Marina, Rafael a chamou antes que ela saísse. Sim? Jantar amanhã? Em algum lugar discreto, longe do circuito corporativo. Marina sentiu borboletas no estômago. Ok, mas você escolhe o lugar. Conheço um pequeno restaurante italiano no Bexiga. Nada muito fancy, mas a comida é excelente e é bem reservado. Perfeito. Eles saíram do prédio juntos, mas se separaram na calçada. Rafael seguiu para o estacionamento do subsolo, enquanto Marina caminhava em direção ao metrô. A chuva havia parado, e São Paulo mostrava sua face mais bonita no final da tarde. As luzes começando a se acender, o movimento das pessoas voltando para casa, o cheiro de café e pão de açúcar que vinha de uma padaria próxima. Durante todo o trajeto até em casa, Marina não conseguiu parar de sorrir. Sentia-se como uma adolescente que acabara de ser convidada para o baile pelos garotos mais popular da escola. Era ridículo, ela sabia, mas não conseguia evitar. Em casa, ela se jogou no sofá e ligou para sua melhor amiga, Bruna, que morava em Curitiba desde que se casara. Bruninha, você não vai acreditar no que aconteceu. Marina começou assim que a amiga atendeu. Pelo tom da sua voz, ou você ganhou na Mega Sena, ou beijou aquele chefe gostoso. Bruna respondeu rindo. A segunda opção. Marina Santos, conta tudo agora. Marina contou tudo. O beijo na noite anterior, a decisão de pedir demissão, a cena no elevador, a declaração de Rafael. Bruna ouvia com exclamações ocasionais de não acredito, e eu sabia. Mari, eu estou tão feliz por você. Bruna disse quando Marina terminou. Eu sempre soube que tinha algo entre vocês. Lembra quando você veio me visitar no ano passado? Você não parava de falar dele. Eu não falava tanto assim, Marina protestou. Querida, você descrevia até a cor das gravatas que ele usava. Era óbvio que estava apaixonada. Marina riu, se sentindo mais leve do que havia se sentido em meses. Estou com medo, Bru. E se for só atração física? E se ele se cansar de mim? E se for o amor da sua vida? Bruna retrucou. Mari, você sempre foi muito cautelosa. Às vezes, é preciso se arriscar. Depois de desligar, Marina preparou um jantar leve e tomou um banho relaxante. Pela primeira vez em muito tempo, conseguiu dormir sem revirar na cama, pensando apenas no sorriso de Rafael quando ela aceitou jantar com ele. No outro lado da cidade, Rafael estava em seu apartamento na Vila Madalena, em pé na varanda observando as luzes da cidade. Ele havia ligado para seu irmão mais novo, Pedro, que morava no Rio. Cara, você está mesmo apaixonado? Pedro riu depois de ouvir a história. Nunca te vi falar de uma mulher assim. É diferente, Pedro, ela é especial. Só toma cuidado, mano. Relacionamento no trabalho pode ser complicado. Eu sei, mas vale a pena tentar. Quando foi dormir, Rafael não conseguia parar de pensar no que havia acontecido no elevador. Na forma como Marina havia entrelaçado os dedos com os dele, na promessa de uma chance que ele nunca imaginou que teria. Amanhã seria o primeiro encontro oficial deles, e ele estava determinado a fazer tudo certo. Marina mudou de roupa 3 vezes antes de se decidir por um vestido azul marinho que realçava seus olhos castanhos, combinado com uma jaqueta jeans e sapatilhas confortáveis. Queria parecer arrumada, mas não exageradamente formal. Afinal, não era uma reunião de negócios, era um encontro com o homem por quem estava se apaixonando há anos. O dia no escritório havia sido estranho. Ela e Rafael haviam cumprido à risca o acordo de manter o profissionalismo, mas Marina notou pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele sorriu ligeiramente quando ela entrou na sala de reuniões, o modo como ele se demorou 1 segundo a mais quando ela passou os documentos para ele, o fato de ele ter escolhido sentar na cadeira que ficava de frente para a dela. Fernanda, sempre observadora, havia comentado durante o almoço. Você está diferente hoje, mais relaxada. Dormi melhor ontem, Marina havia respondido, tecnicamente sendo honesta. Agora, às 19h30, Marina estava parada em frente ao restaurante Il Nono, no coração do Bexiga.
Era exatamente como Rafael havia descrito: pequeno, aconchegante, com mesinhas íntimas iluminadas por velas e uma decoração que remetia à Itália dos anos 1950. O cheiro de alho, manjericão e massa fresca escapava pela porta toda vez que alguém entrava ou saía. Rafael já estava lá, sentado numa mesa do canto, vestindo uma camisa social azul clara sem gravata e um blazer escuro. Quando a viu, ele se levantou imediatamente e Marina sentiu aquela familiar aceleração no coração. "Você está linda", ele disse quando ela se aproximou, depositando um beijo suave no rosto dela, algo que poderiam fazer normalmente como colegas, mas que agora carregava uma intimidade diferente. "Obrigada. O lugar é perfeito", Marina respondeu, olhando ao redor. "Como você descobriu este restaurante?" "Meu nono italiano me trouxe aqui quando eu era criança", Rafael explicou, puxando a cadeira para ela. "O Benedetto, o dono, conhecia meu avô. É quase como estar na casa da família." Marina se sentou, tocada pela confiança que ele estava depositando nela ao compartilhar um lugar tão pessoal. Um senhor italiano de uns 60 anos se aproximou da mesa, com um sorriso caloroso no rosto. "Rafael, meu menino, quanto tempo!" O homem exclamou, abraçando Rafael efusivamente. "E que esta bela senhora deve ser alguém muito especial para você trazer no meu restaurante." Rafael corou ligeiramente. "Benedetto, essa é a Marina. Marina, esse é o Benedetto, que faz a melhor pasta de São Paulo. Prazer em conhecê-la, cara Marina." Benedetto beijou a mão dela teatralmente. "Qualquer amiga do Rafael é família. Hoje vou preparar algo especial para vocês." Quando Benedetto se afastou, Rafael riu. "Desculpa, ele é meio dramático, mas tem o coração do tamanho do mundo." "Ele é adorável." Marina sorriu. "E você, criança aqui? Difícil de imaginar." "Ah, eu era um pestinha terrível. Uma vez quebrei 3 pratos tentando ajudar na cozinha. O Benedetto ficou bravo, mas minha nona fez ele me ensinar a fazer nhoque para eu aprender responsabilidade." Marina riu, imaginando um Rafael menino travesso pela cozinha. "E aprendeu? A fazer nhoque?" "Sim. Responsabilidade. Ainda estou trabalhando nisso", ele admitiu com um sorriso travesso. Benedetto voltou com uma garrafa de vinho tinto e 2 taças. "Chianti Clássico 2018. Per gli innamorati", ele disse com uma piscadela antes de se afastar. Marina corou intensamente. "Ele disse, para os apaixonados." Rafael traduziu, servindo o vinho. Benedetto sempre foi um romântico incorrigível. Eles brindaram e Marina saboreou o vinho. Era suave, com um sabor complexo que esquentava agradavelmente. "Então", Rafael disse, encostando-se na cadeira, "me conta uma coisa que eu não sei sobre você." Marina pensou por um momento. "Quando criança, eu queria ser bailarina." "Sério?" Rafael pareceu genuinamente surpreso. "Fiz aulas dos 6 aos 14 anos. Era meu sonho dançar no teatro municipal. Até que um dia, durante um recital, me deu um branco total no meio da apresentação. Fiquei parada no palco por alguns segundos que pareceram uma eternidade, até lembrar da coreografia." "E isso te desencorajou?" "Na verdade, não. O que me desencorajou foi perceber que eu gostava mais da parte técnica, entender a música, a estrutura da dança, as regras, do que propriamente dançar. Foi quando descobri que tinha jeito para coisas mais analíticas." Rafael a observava com atenção, e Marina se sentiu aquecida pela forma como ele realmente escutava, fazendo perguntas e demonstrando interesse genuíno. "E você?" ela perguntou. "Sempre quis ser advogado?" "Não, queria ser piloto de Fórmula 1, Rafael confessou rindo. "Até os 16 anos tinha certeza de que seria o próximo Ayrton Senna." "O que mudou?" "Realidade. E meu pai", ele disse, uma sombra passando brevemente por seus olhos. "Ele sempre deixou claro que eu deveria assumir os negócios da família. Advogados constroem impérios, Rafael. Pilotos só andam em círculos." Marina percebeu uma tristeza sutil na voz dele. "Você se arrepende?" "Não", Rafael respondeu após pensar um pouco. "Aprendi a amar o direito. E descobri que posso aplicar a mesma estratégia e precisão da corrida nos tribunais. Além disso, se fosse piloto, provavelmente nunca teria te conhecido." O comentário a fez corar novamente, e ela tomou um gole de vinho para se compor. Benedetto chegou com os pratos, um risoto de cogumelos porcini para ela
e um osso buco para ele, acompanhados de uma salada de rúcula com tomate cereja. Benedetto, isso está incrível, Marina disse após a primeira garfada. Ricetta della mia nonna, ele respondeu orgulhoso. Rafael, você escolheu bem. Questa ragazza ha buon gusto. A conversa fluiu naturalmente durante todo o jantar. Eles falaram sobre livros. Descobriram que ambos adoravam Gabriel Garcia Marques. Filmes. Marina confessou ter um fascínio por filmes de ação, para a surpresa de Rafael. Viagens. Ela sonhava em conhecer as vinícolas da Toscana, ele queria fazer o caminho de Santiago. E família. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos, Marina compartilhou enquanto dividiam uma fatia de tiramisu. Foi complicado. Minha mãe sempre foi muito independente, mas o divórcio a deixou amarga. Ela vivia dizendo que eu não podia depender de homem nenhum, que tinha que construir minha própria vida. É por isso que você tem tanto medo de misturar relacionamento com carreira? Rafael perguntou gentilmente. Marina assentiu. Parte do medo vem daí. Ela sempre dizia que mulher que se envolve com chefe acaba perdendo tudo, o emprego e o homem. E o que você acha? Não o que sua mãe pensa, mas você. Marina olhou para os olhos dele, vendo sinceridade e paciência. Eu acho que talvez ela estivesse falando da experiência dela, não necessariamente da minha. Rafael sorriu e estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente a dela. E minha família? Quer saber o drama dos Mendes? Sempre. Marina riu. Meu pai é workaholic. Sempre foi. Minha mãe praticamente criou a mim e ao Pedro sozinha, mesmo sendo casada. Quando eu comecei a trabalhar com ele, prometi que seria diferente, que não deixaria o trabalho consumir minha vida pessoal. E conseguiu? Rafael fez uma careta. Até conhecer você, não tinha vida pessoal para consumir. A honestidade dele a atingiu em cheio. Marina sentiu o coração acelerar novamente. Rafael, desculpa, foi muito direto? Não, ela disse rapidamente. Foi perfeito. Eles terminaram o jantar por volta das 22h30. Rafael insistiu em pagar a conta, apesar dos protestos de Marina, e Benedetto os despediu com abraços calorosos e um convite para voltarem logo. Posso te levar em casa? Rafael perguntou quando saíram do restaurante. Marina hesitou. Aceitar significaria prolongar a noite, e ela não tinha certeza se estava pronta para as implicações disso. Eu moro longe, ela disse. Itaim Bibi. Eu moro na Vila Madalena. É praticamente no caminho. Era uma mentira gentil. Vila Madalena e Itaim Bibi não eram exatamente no mesmo caminho. Mas Marina aceitou. O carro de Rafael era um BMW prata, elegante, mas não ostensivo. Enquanto ele dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, eles ouviram uma playlist de jazz suave e conversaram sobre coisas cotidianas, o trânsito, os planos para o fim de semana, uma nova série que ambos estavam assistindo. Quando chegaram ao prédio de Marina, Rafael desligou o motor. Obrigada pelo jantar, ela disse, mas não fez menção de sair do carro. Obrigado por aceitar, ele respondeu, se virando para olhá-la. A intimidade do carro, a luz suave dos postes na rua, a forma como ele a olhava. Marina sentiu que estava no limite entre dar o próximo passo ou recuar para a segurança. Marina, Rafael disse suavemente, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você está sentindo agora? Neste momento, a pergunta a pegou desprevenida pela honestidade direta. Marina olhou para as próprias mãos, depois para o rosto dele. Medo, ela admitiu. Muita atração, confusão e uma vontade absurda de te convidar para subir. Rafael sorriu, mas não com arrogância, com ternura. E por que não convida? Porque se eu convidar, não vai ser só para um café. Eu sei. E eu ainda estou tentando processar tudo isso. Ontem eu estava pronta para nunca mais te ver. Hoje estou aqui. Rafael estendeu a mão e tocou o rosto dela, o polegar traçando suavemente sua bochecha. Não precisa ser hoje, Marina. Temos tempo. A compreensão dele quase a desfez. Marina fechou os olhos, encostando o rosto na mão dele. Você está tornando muito difícil ir embora, ela murmurou. Essa é a ideia, ele admitiu, rindo baixinho. Marina abriu os olhos e se inclinou para a frente, depositando um beijo suave nos lábios dele. Diferente do primeiro beijo no escritório,
Este foi consciente e escolhido, sem a urgência do desespero. Quando se separaram, ela sussurrou: "Boa noite, Rafael." "Boa noite, Marina." Ela saiu do carro e acenou antes de entrar no prédio. Do elevador, pela janela, ela viu que ele só saiu da vaga depois que ela acenou da janela do apartamento, indicando que havia chegado em segurança. Marina encostou na porta fechada do apartamento, sorrindo como uma adolescente. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa para o amanhã. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro jantar no Il Nono. Marina e Rafael haviam estabelecido uma rotina delicada. Encontros discretos após o trabalho, almoços em restaurantes distantes da Faria Lima, mensagens de texto cuidadosamente neutras durante o expediente. No escritório, mantinham o profissionalismo religiosamente, mas Marina percebia que estava ficando cada vez mais difícil ignorar os olhares que ele lhe dirigia durante as reuniões ou esconder o sorriso que involuntariamente aparecia quando ele falava. Naquela quinta-feira de manhã, Marina chegou ao escritório com um ânimo especial. Na noite anterior, Rafael havia cozinhado para ela no apartamento dele, um risoto de camarão que ficara melhor que muitos restaurantes. Eles haviam conversado até tarde, e pela primeira vez Marina havia dormido no sofá da sala dele, acordando com Rafael cobrindo-a carinhosamente com um cobertor. "Bom dia, Fernanda." Marina cumprimentou a colega, que estava na copa preparando café. Fernanda se virou com uma expressão estranha no rosto. "Mari, preciso falar com você. Em particular." O tom sério fez Marina parar imediatamente. "Claro. Quer ir na minha sala?" Quando chegaram à sala de Marina e fecharam a porta, Fernanda cruzou os braços e encarou a amiga diretamente. "Você está saindo com o Rafael." Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Marina sentiu o sangue gelar. "Fernanda, Mari, eu vi vocês ontem à noite. Estava saindo do cinema no shopping Vila Madalena com o Marcos quando vi vocês entrando no prédio residencial da rua de trás. Vocês estavam de mãos dadas." Marina se sentou pesadamente na cadeira. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Fernanda podia ouvir. "Há quanto tempo?" Fernanda perguntou, sentando-se na cadeira em frente à mesa. "Algumas semanas." Marina admitiu com voz pequena. Não fazia sentido negar. Fernanda era esperta demais e a conhecia bem demais. "Meu Deus, Marina!" Fernanda explodiu em sussurros. "Você tem ideia do que está fazendo? Ele é seu chefe, o CEO da empresa." "Eu sei perfeitamente quem ele é," Marina respondeu, tentando manter a voz firme. "Então você sabe que isso pode destruir sua carreira. Mari, as pessoas vão falar. Vão dizer que você chegou onde chegou por outros motivos que não competência." Marina sentiu uma raiva crescendo no peito. "E você também pensa isso?" Fernanda parou, visivelmente surpresa pela pergunta. "Eu? Claro que não. Eu sei que você é a melhor advogada deste escritório, mas não sou eu que você precisa convencer." "Fernanda, você vai contar para alguém?" Marina perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Fernanda suspirar. "Não, claro que não. Mas Mari, isso não pode continuar em segredo para sempre. Uma hora alguém vai descobrir, e quando descobrir, vai ser pior porque vocês estavam escondendo." Marina passou as mãos pelos cabelos, sentindo o peso da situação. "Não sei o que fazer." "Você o ama?" Fernanda perguntou diretamente. A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela e Rafael ainda não haviam falado sobre amor, embora ela soubesse que os sentimentos dela estavam evoluindo rapidamente nessa direção. "Acho que sim," ela admitiu. "E ele? Ele te ama?" Ele disse que sim. Fernanda se recostou na cadeira, estudando a amiga. "Mari, você precisa tomar uma decisão. Ou vocês assumem isso publicamente e enfrentam as consequências, ou vocês terminam antes que isso exploda na cara de vocês." "Não é tão simples assim." "É sim," Fernanda retrucou. "Você está complicando. Se vocês se amam de verdade, vão encontrar uma forma de fazer dar certo. Se não, bom, pelo menos você sai dessa com sua reputação intacta." Após Fernanda sair, Marina ficou sozinha em sua sala, staring através da janela para a cidade movimentada lá embaixo. A conversa havia mexido com todas as suas inseguranças. E se Fernanda estava certa? E se descobrirem e sua reputação for prejudicada? E se outros colegas começarem a questionar suas promoções e sucessos? Seu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael.
Almoço hoje? Estou com saudades do seu sorriso. Marina olhou para a mensagem por longos minutos antes de responder. Preciso trabalhar. Talvez amanhã. Era a primeira vez que ela recusava um convite dele. Rafael notou imediatamente a mudança no comportamento de Marina. Durante a reunião da tarde sobre o caso da incorporadora, ela estava estranhamente formal, evitando o contato visual e respondendo suas perguntas de forma concisa, quase fria. Quando a reunião terminou e ela saiu rapidamente da sala sem nem olhar para trás, ele soube que algo estava errado. Às 18 horas, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Rafael bateu na porta da sala de Marina. Entre, ela disse sem levantar os olhos dos documentos. Rafael entrou e fechou a porta. O que está acontecendo? Nada. Só estou trabalhando. Marina, me olha. Ela relutantemente levantou os olhos e Rafael viu uma tristeza e confusão que o atingiu como um soco no estômago. O que houve? Ele perguntou, se aproximando da mesa. Marina suspirou e se recostou na cadeira. A Fernanda sabe. Rafael sentiu o estômago afundar. Como? Nos viu ontem à noite entrando no seu prédio. E o que ela disse? O que você acha que ela disse? Marina respondeu com uma amargura que ele não esperava. Que isso pode destruir minha carreira, que as pessoas vão questionar minha competência, que preciso escolher entre você e meu futuro profissional. Rafael contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos. Marina, escuta. A Fernanda é sua amiga. Ela não vai contar para ninguém. E mesmo que contasse... mesmo que contasse, o quê? Marina o interrompeu, puxando as mãos. Rafael, você não entende. Você é homem, você é o CEO. Para você, um relacionamento no trabalho pode até ser visto como algo positivo. Olha como ele é irresistível. Para mim, é diferente. Vou ser a advogada que dormiu com o chefe para subir na vida. Isso é ridículo. Todo mundo sabe da sua competência. Todo mundo sabe da minha competência agora. Mas quando descobrirem sobre nós, vão começar a questionar cada promoção, cada caso importante que me passaram, cada reunião que participei. Rafael se levantou, passando as mãos pelos cabelos numa demonstração de frustração. Então, o que você está dizendo? Que vai desistir de nós por causa do que outras pessoas podem pensar. Estou dizendo que talvez a Fernanda esteja certa. Talvez a gente devesse parar com isso antes que vire um escândalo. Um escândalo, Rafael repetiu incrédulo. Marina, isso não é um caso ilícito. Não somos casados com outras pessoas. Somos dois adultos solteiros que se apaixonaram. Você realmente não entende, né? Marina se levantou, caminhando até a janela. Você nunca vai entender porque nunca viveu isso. Nunca teve que provar que merece estar numa sala só porque você é mulher. Nunca ouviu sussurros de que conseguiu um cliente porque flertou com ele, ou que ganhou um caso porque o juiz achou você bonita. A dor na voz dela fez Rafael se aproximar novamente. Mari, não, ela balançou a cabeça. Talvez seja melhor pararmos por aqui, antes que alguém mais descubra, antes que vire algo maior. Você realmente acredita nisso? Rafael perguntou, sua voz baixa e carregada de emoção. Você realmente acha que o que temos é tão frágil assim? Marina se virou para encará-lo e Rafael viu lágrimas brilhando em seus olhos. Eu não sei mais o que pensar, ela confessou. Só sei que estou com medo. Muito medo. Rafael se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Marina, me escuta. Eu entendo seus medos. Talvez não completamente porque você está certa. Eu nunca vivi o que você vive. Mas sei que você é a mulher mais forte e competente que conheço. E sei que se deixarmos outras pessoas ditarem nossa felicidade, vamos nos arrepender para o resto da vida. Ele parou bem na frente dela, mas não a tocou. Me dá mais alguns dias. Me deixa mostrar que podemos fazer isso funcionar. Se mesmo assim você quiser terminar, eu vou respeitar sua decisão. Marina o encarou por longos segundos. Via-se refletida nos olhos escuros dele. Via o desespero silencioso, a determinação, o amor que ele não conseguia esconder. Alguns dias, ela concordou finalmente. Mas, Rafael, se isso afetar meu trabalho, se as pessoas começarem a suspeitar... Não vão, ele prometeu. Vou me certificar disso. Mas mesmo enquanto fazia a promessa, Rafael sabia que algumas coisas estavam além do seu controle, e na segunda-feira seguinte,
descobriria exatamente quão verdadeiro isso era. Do outro lado da porta, Carla, a recepcionista que havia voltado para pegar a carteira esquecida, ouvia cada palavra da conversa através da porta mal fechada. Seus olhos brilhavam com uma mistura de choque e excitação. Finalmente, ela tinha a fofoca do século. E segunda-feira, todo o escritório saberia.